Luiz Henrique, tu consegue imaginar o Internacional contratando um titularíssimo de um grande clube integrante da Liga dos Campeões da Europa? Essa é forte, hein? É forte. Essa é muito forte. Vamos conversar sobre isso? Se existe essa história... Vamos contar essa história? Vamos lá. Benfica, afinal, Benfica, que papo é esse, Benfica? Tá, mas antes de contar essa história, que é maravilhosa, pelo jeito, eu quero fazer um pedido aqui. Primeiro, um agradecimento, né, para você que está inscrito aqui no canal, está nos apoiando desde o começo dessa ideia que a gente está colocando no ar aqui. Muito obrigado pela sua inscrição, mas seguimos pedindo que você seja um inscrito aqui no nosso canal, que você compartilhe o link nos grupos de WhatsApp, que você avise os amigos, olha, os Benfica estão com um canal muito legal lá no YouTube. Então, aproveita, te inscreve agora já, senão depois você esquece. Se inscreve agora já, antes que o Silvio conte essa história. Se inscreveu, né? Conta aí, Silvio. Benfica, que papo é esse, hein? O Internacional já era campeão brasileiro, 1975, final do ano de 75, início de 76, e já era considerado o melhor time do Brasil. Daqui a pouco o Inter contrata Marinho Pérez, que faleceu nos últimos dias. Agora captei. Marinho Pérez jogava no Barcelona, tinha sido capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974 e surgiu para fazer dupla de zaga com o Figueroa. Eu diria, Luiz Henrique, a maior dupla de zaga da história do Internacional, e talvez naquele momento, 1976, Figueroa com Marinho, a maior dupla de zaga do mundo. É possível pensar nisso. Olha só. E pela ousadia, né, da direção, talvez uma das maiores contratações da história do Internacional, né? Com certeza. Que veio do Barcelona, onde jogava com Cruyff, onde jogava com Neskins. Sim. Que eram astros, talvez os dois principais, da seleção da Holanda de 1974, que espantou o mundo naquela Copa da Alemanha. A famosa laranja mecânica, treinada pelo Rinus Michels, que era o técnico do Barcelona quando Marinho Pérez, novo zagueiro do Internacional, estava lá. Ele saiu do time do Rinus Michels para jogar no Internacional. Para jogar no Internacional. Ele saiu da parceria com o Cruyff e de ser treinado pelo Rinus Michels para vir jogar no Internacional. Fantástica história. Quem é que pode nos contar detalhes disso aí, Silvio? Tem alguém que possa nos ajudar? Tem uma surpresa aqui no nosso vídeo, nesse nosso conteúdo. Porque o Inter trouxe um craque, ao mesmo tempo, um craque, um líder e um inovador. Que de alguma forma revolucionou, propôs uma revolução do movimento defensivo do Internacional. Então é isso que a gente gostaria de colocar aqui para quem está nos acompanhando. E aí, aquele grande time do Internacional tinha grandes jogadores, a começar pelo parceiro dele, o Figueroa. E tinha um lateral direito chamado Cláudio Duarte. Opa, velho Claudião. Um dos maiores, se não o melhor da história do Internacional. E que era um líder. E que recebeu o Marinho. E que pode contar essa história. Afinal de contas, o que o Marinho Pérez, em 1976, início do ano, propôs de mudança, de revolução para o Internacional, que foi aceita pelo técnico Rubens Minelli e executada. Claudião vai contar para a gente. Ótimo. Ele propôs a forma de marcação que ele estava acostumado. Era benéfico para ele que ele fosse o homem da caça. E o Figueroa, por não ser tão rápido quanto ele, né, tão ágil quanto ele, faria a sobra. E no fazer a sobra, o Figueroa sempre teve a proteção na frente dele do cara chamado Caçapava, Luiz Carlos Melo Lopes. E o Mário, então, nos passou essa forma, né, de marcação, o que para nós caiu maravilhosamente bem, porque não dá para esquecer que aquele time de 76, ele jogava com 3 volantes. Só que Carpegiani era um gênio dentro do campo, no sentido da organização e da sua capacidade, e o Falcão era o gênio craque. Menino ainda, e o Caçapava era o de maior contenção. E aquilo casou direitinho, tanto que esse time, ele se defendia forte, mas atacava com todo mundo também, né? E o Mário trouxe essa confiança. Fora o detalhe, como tu bem citaste há pouco, de que ele trouxe um ensinamento de como se encurta um espaço de campo, né, para o adversário. Que todo mundo dizia que a gente saía correndo lá de trás para fazer linha do impedimento. Não! A linha do impedimento, ela só entraria em ação no caso da gente não conseguir definir o ganho da bola do adversário nos setores entre intermediárias. Porque conforme a regra, a lei do jogo na época, não interessava se o cara ia na bola ou não. Um que tivesse lá dentro em impedimento seria sinalizado. Então a primeira coisa era garantir que no mínimo um já estava no offside.
e a gente saía para dar a famosa blitz. Quando é que essa blitz ele nos passou? Como é que Rinus Michels ensinava a eles? A atenção ao jogo. Se o adversário dominar essa bola e continuar olhando para cima, tendo a visibilidade do campo inteiro, das movimentações, ele vai dar sequência na jogada. Ela só aconteceria e só acontecia quando o adversário tinha que se preocupar em não perder a bola, ou seja, olhar para a bola. No instante que ele olhava para baixo, a blitz pegava ele. Era atacantes marcando ao encontro, né? E o pessoal do meio marcando do setor defensivo para compactar com o pessoal da frente e roubar essa bola. Porque roubando a bola era um contra-ataque garantido. Que loucura isso, né, Luiz Henrique? Inteligência do jogador, né? Nossa. E a abertura do grupo para aceitar, né? Um cara vem de fora, obviamente, pela sua fama, né? Sem sofrer qualquer restrição, o que ele dizia era muito bem aceito pelo grupo, né? O interessante é que esse trabalho assim de fazer esse movimento defensivo diferente, de avançar essa marcação, de fazer uma pressão na saída de bola do adversário, surpreendendo todo mundo, porque daqui a pouco vários jogadores de trás para diante estavam lá na frente marcando a saída de bola e deixando alguns em impedimento ali atrás. É muito ensaio, né? É muito ensaio, e aí o Inter, sabe quanto tempo o Inter treinou? 45 dias sem que a imprensa soubesse. Incrível isso. Porque os treinos no Beira-Rio começavam às 9 da manhã, lá estava a imprensa. Só que eles chegavam antes das 8, e às 8 começavam esse treinamento proposto Impressionante isso. Pelo Marinho. O Silvio, o Marinho, estou lembrando agora, ele também teve que, de algum modo, voltar para o Brasil, porque senão ele teria que servir o exército espanhol, né? Que ele tinha a dupla cidadania. Perfeito. Ele havia sido convocado pelo exército. Isso. E a maneira de escapar foi voltar a jogar no Brasil. Eu diria que saiu meio fugido de lá. Saiu meio fugido. Porque ele mesmo fez contato com o Internacional, com o Rubens Minelli, para vir para que fosse contratado pelo Internacional. E aí veio. Então, isso assim, com novos conceitos. Imagina o time do Internacional a partir de um jogador que vinha da Europa, que tinha jogado no Santos com o Pelé e no Barcelona com o Cruyff. Sim. E que era o capitão da seleção brasileira na Copa de 74 na Alemanha. Pelé e Cruyff. Estou lembrando do vídeo que a gente fez aqui, Gênios do Futebol. Você citou vários gênios, né? Entre eles, Pelé e Cruyff. E o Marinho Pérez jogou com os dois. Para fechar uma historinha, o Inter também, com esse movimento de saída de trás para apertar a marcação do adversário lá em cima, automaticamente surgiu a questão da deixar os atacantes do time adversário em impedimento. Então, muitas vezes isso acontecia. Num jogo contra o Coritiba, o Internacional, nesse movimento, comandado pelo Marinho Pérez, deixou 7 jogadores do Coritiba em impedimento. Nossa. E saiu o gol para o Internacional. E tudo acontecia, esse movimento ele era sincronizado, porque alguém gritava uma palavra, né, que é o nome de um passarinho, tipo Pardal, e aí saía todo mundo. Interessante, muito interessante. Marinho Pérez, acho que você falou, já morreu essa semana, né? Isso, morreu 76? 76, 75, né? 77 anos, é uma perda irreparável. Um nome que entrou para a história do Internacional. Acho que ficou legal essa história aí, né? Benfica, que papo é esse? Que papo é esse? Muito obrigado pela sua inscrição aqui, não se inscreveu, te inscreve agora. A gente tem um propósito de sempre seguir contando histórias aí que você certamente acompanhou alguns, né? Se não acompanhou, acompanha agora, mas sempre com os pés também no presente. Isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima.